Fala pessoal aí da mentoria QAP Concursos, muito bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite para você que me assiste aí do outro lado. Então vamos dar continuidade aqui na aula de Direitos Humanos, né? Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, no Pacto de São José da Costa Rica. Então, pessoal, esse é muito importante, cai muito em prova esse tema que a gente vai abordar. É a continuação, na aula anterior já falei um pouco sobre esse Pacto São José da Costa Rica, então a gente vai desmiuçá-lo aqui e eu vou explicar passo a passo como que funciona cada artigo. Lembrando, pessoal, essa aula é o conteúdos que mais caíram nos últimos concursos, tanto da Polícia Penal quanto da Polícia Militar de Minas Gerais. Então, prestar bastante atenção, mais uma vez falo para vocês. Presta atenção nas palavrinhas que estão em vermelho. Se você está do outro lado, pega a apostila que está disponível também, pega a apostila e leia a apostila assistindo a videoaula. Beleza, pessoal? Faça a marcação e atenção com as palavras de vermelho, que é as palavras que eles vão costumar a trocar na sua prova, tá? Essa é a pegadinha que eles costumam fazer. Prova da Polícia Penal ou da PMG é letra de lei, pessoal. Não tem nada como jurisprudência ou nem nada do tipo. Então, vamos focar na teoria. Já falei em aulas anteriores. Deixa a prática de lado e foca na teoria, tá ok? Eles podem confundir vocês com isso. Vamos lá. Então, continuando aqui, Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica. Artigo 11. Proteção da honra e da dignidade. Toda pessoa, qualquer pessoa, todo mundo tem direito ao respeito à sua honra e ao reconhecimento da sua dignidade, tá? Que isso quer dizer? É claro e objetivo. Letra da lei, aqui a própria lei já fala o que quer dizer. Este inciso garante que todo ser humano, tá? Todo ser humano tem direito a ser tratado com respeito, tá? Então, todo ser humano tem direito a ser tratado com respeito, beleza? Então, é o respeito uns com os outros, sem humilhações ou ofensas que diminuam sua imagem. A dignidade é um valor essencial e deve ser preservado em qualquer situação. Então, pessoal, direitos humanos trata do quê? Dos direitos de todo ser humano. Direito à honra e à dignidade, tá? Você não pode chegar ali para qualquer pessoa e começar a xingar ela, ofender a dignidade dela, tá? E por aí vai. Então, esse artigo fala sobre isso. O 2 aí, ó. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, certo? Ninguém pode falar alguma coisa, expor a sua vida privada sem seu consentimento, tá? Na de sua família, em seu domicílio e em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra e reputação. Então, pessoal, ninguém pode pegar uma. Você tá lá, tem a caixa de correio, chega alguém lá e pega uma correspondência sua sigilosa. Isso não pode, isso é arbitrário. Arbitrário são coisas erradas, tá? Abusivas, tá, pessoal? Ninguém pode fazer isso, tá? A vida privada, cada um tem a sua, cada um segue o seu ritmo ali de vida privada. Então, pessoal, prestar bastante atenção nisso, tá? Porque eles podem confundir, tá? Pode ser que caia assim na prova. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada somente. Vai estar errado. Vai estar errada a questão. Então, prestar atenção nisso. Não é só da sua vida privada, é da sua família também, seu domicílio. Você, como dono do seu domicílio, sem nenhuma razão, você não pode deixar qualquer pessoa entrar. Não é qualquer pessoa que entra no seu domicílio, somente com o seu consentimento, né? Em sua correspondência, que eu falei para vocês. Então, esse artigo é muito simples e presta atenção nas letras vermelhas. Então, vamos explicar ele aqui, ó. Próximo. Então, ó, a explicação. Aqui se protege a vida privada, familiar, a intimidade das pessoas contra invasões injustificadas, como vigilância abusiva, espionagem, divulgação indevida de informações pessoais. Então, às vezes, por exemplo, você está com a sua esposa, aí você termina com ela. E essa mulher começa a te perseguir, a espionar, fica lá do outro lado da rua te vigiando. Isso não pode,
tá? Além disso, proíbe-se ataques ilegais à honra e à reputação, resguardando a imagem pública e a boa fama do indivíduo, tá? Às vezes aconteceu alguma coisa entre você e uma mulher que você teve e essa mulher, para se vingar de você, começa a expor isso em redes sociais, tá? Então tá errado também. É isso que quer dizer esse inciso. Vamos lá, pessoal. Artigo 12. A liberdade de consciência e religião. Toda pessoa tem o direito à liberdade de consciência e de religião. Toda pessoa, tá? Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou coletivamente, tanto em público como em privado, tá? Todo mundo tem o direito a ter uma religião, mudar de religião a qualquer momento. Ah, eu batizei na católica, mas agora eu quero ser evangélica. Ninguém vai te crucificar por isso, tá? Você tem essa liberdade. Então, o país hoje tem essa liberdade, né? O país laico. Então, o direito de consciência e religião, consciência de pensar diferente dos demais, tá? Consciência de pensar fora da caixa. Ah, eu quero servir o Buda. Pode ficar à vontade, faça o seu cantinho ali, tem as suas imagens, tudo mais, isso aí é de cada pessoa. Os direitos humanos respeitam muito isso. Então, ó, garante que cada pessoa pode escolher livremente sua religião ou crença, manter a que já tem, né? Mudar para outra ou até mesmo não seguir nenhuma. Ah, eu sou ateu. Além disso, assegura a liberdade de expressar e compartilhar essas convicções, sozinho ou em grupo, em público ou em privado. Ah, eu acredito em Deus e eu quero reunir meus amigos próximos para falar uma palavra de Deus. Sem problema, tá? Você não vai ser reprimido por conta disso, tá? Pelo contrário. Então é isso que quer dizer, tá? Próximo aqui, ó. Ninguém pode ser objetos de medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças. Então, protege o indivíduo contra qualquer tipo de coerção ou pressão do Estado ou de terceiros que tente impedir que ele mantenha ou mude suas crenças religiosas. Por exemplo, tirar o direito de uma pessoa porque ele é evangélico, né? O Estado quer tirar um direito seu porque você é evangélico. Isso não existe, tá? Isso aí não existe, tá? Tá errado. Então, protege o indivíduo, é qualquer tipo de coerção, tá? Você tem o livre-arbítrio, a liberdade para escolher qualquer tipo de religião, tá, pessoal? Isso vocês vê no dia a dia, qualquer um tem o direito de escolher qualquer religião, seja umbanda, seja evangélico, seja católico, e tá tudo bem, todo mundo vive no seu mundo tranquilamente, tá? Então, hoje não tem mais essas coisas de religião. Então, é livre para todo mundo. Só pensar assim, ó, religião, eu tenho o direito de escolher qualquer coisa, de ir para qualquer lugar, de manifestar meu pensamento em qualquer lugar, de falar sobre a religião em qualquer local que eu esteja. Beleza, pessoal? Então, pensar dessa forma, vocês não vão errar questões sobre religião, tá? Então, não tem restrição de religião. Beleza, pessoal? Vamos lá. Inciso terceiro, ó. A liberdade de manifestar. Então, vamos lá. Ó, a liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeito, olha a palavrinha de vermelho, pessoal, unicamente às limitações prescritas pela lei, tá? Pode manifestar a religião, porém você tem que seguir as leis. Tem que tomar cuidado com isso, ó, e que sejam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos ou liberdades das demais pessoas. Você pode manifestar a sua religião, mas com calma. Vamos ver a lei aqui. Peraí, não vamos extrapolar também, tá? Por que eu falo isso? Olha a explicação. A liberdade religiosa não é absoluta, pessoal, não é absoluta. Ela pode ser limitada por lei, mas apenas quando necessário para proteger valores essenciais. Então, o valor que tem que ser protegido tem que ser maior do que a religião, como a segurança pública,
a saúde e a ordem, a moral coletiva ou os direitos de outras pessoas. Porque senão seria fácil. Você pega uma pessoa e começa a aplicar um negócio ali, você fala que é religião, mas você está induzindo as pessoas a atacar, por exemplo, a sair atacando as outras na rua, por exemplo, a matar uma a outra em nome de Deus, que antigamente acontecia muito isso. Não sei se vocês já perceberam nos filmes de guerras antigos aí, na época depois de Jesus. Então é em nome de Jesus e matavam as pessoas. Isso está até na Bíblia, né? Então isso aí não existe. Então presta atenção. Uma pessoa tem uma crença religiosa que realiza sacrifícios de animais em seus rituais. Embora a liberdade religiosa seja garantida, o Estado pode restringir e deve restringir essa prática se ela violar leis de proteção aos animais ou colocar em risco a saúde pública. Não é aceitável. É minha religião, eu tenho que matar as galinhas, eu tenho que matar bezerro. Não, isso aí vai de contra a proteção dos animais. Então tem que prestar atenção nisso também. Beleza? Então, pessoal, o cara tá lá, é minha religião, mas o cara tá infringindo a lei da proteção dos animais. Nesse caso, o Estado vai intervir. Você, como policial militar, você vai chegar lá e vai ter que intervir porque tá tendo um animal maltratado, né? Independentemente aí da religião da pessoa. Ela tá infringindo a lei. Então, nesse caso, a limitação não é contra a religião em si, mas visa proteger outros valores jurídicos, como o bem-estar animal e a ordem pública. Tá? Compreenderam esse exemplo? Com esse exemplo agora ficou claro para vocês como que deve agir com relação a essa religião. Beleza, você pode ter sua religião, pode orar, pode fazer o que você quiser, mas presta atenção na lei. Você não pode usar a religião para infringir uma lei maior. Por exemplo, também um caso de, a minha religião aqui, a gente reúne todo mundo e todo mundo fuma uma maconha para a gente ficar leve e tudo mais. Uai, é ilegal, é contra a lei, certo? Então, nessa situação, tem que intervir, tá? Inciso 4 aqui, pessoal. Os pais, e quando for o caso, os tutores. Presta atenção nessa palavrinha, quando for o caso, tá? Porque pode ser que eles colocam os pais e os tutores. Não. Quando for o caso, os tutores. Que tutores? A pessoa que cuida da criança. Tem direito a que seus filhos ou pupilos, recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções, tá? Às vezes você tem um filho evangélico e na escola que ele está estudando está tendo aula da católica, a professora está dando uma aula católica, já aconteceu isso. Você tem total direito de chegar, meu filho não vai participar dessa aula, até porque a aula não vale ponto, é só uma aula de religião católica, meu filho não vai participar porque ele é evangélico. Ok, os pais têm o direito disso, tá ok? Explicação. Reconhece o direito dos pais ou responsáveis de escolher a educação religiosa e moral dos filhos, de acordo com suas convicções pessoais, protegendo a autonomia familiar frente à imposição estatal, tá? Por quê? Isso aí vai impedir, porque, por exemplo, vamos supor que não impede, tá? O filho está assistindo lá na escola, sobre Umbanda, né? E aí você, com sua convicção, com suas religiões, você não aceita isso. Então, meio que o Estado está obrigando, né, o seu filho a exercer essa religião. Então, isso não, cai por terra, tá errado. O pai e, quando for o caso, os tutores, os pais, né, na verdade, e quando for o caso, os tutores, têm o direito de escolher a religião do filho. Beleza, pessoal? E aí depois, Kevin, mas aí o filho fez 18 anos, 16 anos, já criou suas próprias convicções e mudou de religião. Aí não tem problema também. Aí já entra naquele caso que a gente explicou. Toda pessoa tem o direito de escolher sua religião, independentemente de qual seja, né? Já entra nesse caso. Mas aqui é mais para crianças, beleza? Próximo aqui, ó. Aqui, pessoal, agora a gente vai falar sobre a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, a CIDH, tá? Essa é a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, tá?
Comissão. Presta atenção nessa palavra, comissão. Aqui a gente já saiu do Pacto São José da Costa Rica e está entrando falar sobre a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Comissão, qual que é a composição? Olha as palavrinhas de vermelho. É formada por 7 membros. 7 membros. Comissão formada por 7 membros, escolhidos entre pessoas de alta autoridade moral e reconhecido saber em matéria de direitos humanos. Então, isso garante que sejam especialistas éticos e qualificados. Então, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos é composta por 7 membros, tá ok? 7 membros. Quais as nacionalidades dos membros? Não pode haver mais de um nacional do mesmo estado na comissão. Então, não pode ter dois comissionados lá do estado de Minas Gerais. Não pode. Então, é um estado de cada. Beleza, pessoal? Não pode haver mais de um. Pessoal, eles podem colocar mais de 2. Eles só trocam esse 1 e põem o 2. Se a pessoa ler rápido, ó, perdeu questão. Prestar atenção nas palavrinhas de vermelho. Quando for resolver questões de direito, noções de direito, lê com calma, pausadamente, vírgula por vírgula. Tá? Já falei isso aqui antes. Então, ó, não pode haver mais de um nacional do mesmo estado na comissão. Esse critério evita a concentração de poder e influência de um único país. Tá? Aqui nesse caso, pessoal, o estado está referindo a país. Então, por exemplo, não pode ter 2 do Brasil numa comissão. Beleza? Então, não é estado de Minas Gerais, é país, tá? Eu errei. Por exemplo, eu tô com 3 ali que é dos Estados Unidos. Não, é um de cada. Beleza, pessoal? Natureza do órgão. O que é a função desse órgão? O que a comissão faz? A comissão não é tribunal. Comissão não é tribunal, pessoal. Portanto, ela não julga casos como um juiz faria, tá? Quem julga é a Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Comissão não julga, a Corte julga. Beleza, pessoal? Presta atenção porque vai cair, ó. Nossa, tô imaginando uma questão dessa aqui falando. Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um tribunal. Aí vai lá o bisonhão, marca, é isso mesmo. Não. Comissão não é tribunal. Beleza, pessoal? É a corte que julga, tá? A corte quem julga. Corte Interamericana. Tem a Comissão Interamericana e tem a Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Beleza, pessoal? Vamos lá. Próximo. Ó, a CIDH, que é a Corte Interamericana de Comissão Interamericana de Direitos Humanos, atua mais como órgão de promoção, de fiscalização e encaminhamento de denúncias. Então a comissão, ela promove, fiscaliza e encaminha denúncias. Anota. Comissão promove, fiscaliza e encaminha promove, fiscaliza e encaminha denúncias. Promove, fiscaliza e encaminha denúncias. Só. Beleza, pessoal? Então, a comissão, essa é a função principal dela. Tá? Quarto, função principal. Então, a missão central da comissão é promover a observância e a defesa dos direitos humanos no país membros da OEA. Então, por exemplo, é um país que está descumprindo os direitos humanos. Quem que vai observar isso? A Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Ela vai promover isso. Ela vai observar. Opa, peraí, tá errado aqui, ó. O país está fazendo isso, tá tendo escravidão. Peraí, escravidão não pode. Então, peraí, vamos lá. Corte, vamos julgar esse país. Certo? Então, a comissão joga para a corte. A corte que faz o julgamento. Certo, pessoal? Ó, ela recebe denúncias. Beleza, ó, foi um cara lá, nossa, pessoal, eu tô sendo escravizado, comissão, me ajuda, Comissão Interamericana. A gente tá sendo escravizado. Ok, recebi a denúncia, certo? Faz recomendações. Ó, você aí, que é o dono desse local, vamos lá, você tem que pagar um salário para esse pessoal. Você tem que dar condições favoráveis para trabalhar esse pessoal. Realiza visita. Comissão vai lá e visita, tá? Comissão vai lá e visita. A comissão vai lá e visita. Qual que é a sua dúvida, Ruiter? Fala aí, pode falar. Eu não deu para ler aqui. Ô, Ruiter, você
perguntou que a comissão seria um promotor de justiça e a corte seria, por exemplo, um juiz? Exatamente, exatamente. Então, a comissão, ela observa, a corte julga a função do juiz, né? Então, o promotor, né, ele recebe a denúncia e passa para o juiz, né? Então, basicamente isso aí, tá na ideia, beleza? Então, é isso, pessoal. Então, aqui, ó. Então, ela recebe denúncias, então faz recomendação. Vamos lá, pessoal, ó, condição de trabalho para esse pessoal, salário fixo, tudo mais. Beleza, encaminha e depois pode encaminhar os casos à corte. Se não resolver o problema, aí sim ela encaminha o caso à corte. Então, por exemplo, um grupo de presos em determinado país, membro da OEA, denuncia a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Denuncia para ela que está sendo mantido em condições desumanas, sem alimentação adequada e em celas superlotadas. A comissão, ao receber a denúncia, certo? A comissão, ao receber a denúncia, pode investigar o caso, deve investigar o caso e realizar uma visita ao presídio. E se constatar violações graves, fazer recomendações ao governo para corrigir a situação. Beleza, pessoal? Então, se o Estado não adotar as medidas necessárias, a comissão pode e deve encaminhar o caso à Corte Interamericana. Opa, a Corte já fica um negócio mais pesado, que a Corte vai julgar, que poderá julgar o país e determinar reparações às vítimas. Então, a comissão foi lá. E aí, Jonas, beleza? Tranquilo? Então, a comissão foi lá. E tentou resolver o problema. Fez as recomendações e tudo mais. Ok. O governo acatou, melhorou, tranquilo, acabou por ali. Não deu certo, continua a mesma coisa, a comissão joga para a corte e aí a corte vai tomar a frente da situação. Beleza, pessoal? É exatamente isso que o Reuter falou, tá? Então, Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, competência para receber denúncias e petições. Quem que tem essa competência? Qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidade não governamental legalmente reconhecida em um ou mais estados membros da OEA. Então, se chegar na sua prova e falar assim, que competência para receber denúncias tem que ser pessoas de alta autoridade, tá errado, é qualquer pessoa, tá? Então, competência. Então, qualquer pessoa pode ir lá e denunciar para a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, tá? O grupo de pessoas, às vezes é um grupo em geral, junta o pessoal, faz uma petição lá para a comissão. Entidades governamental, as ONGs, tá? Por exemplo, a ONG de favela, né? Então, a ONG de criança, né? Tem muita criança de rua, o governo não está fazendo nada, eles vai e joga para a comissão também, para avaliar as situações. Beleza, pessoal? Compreender essa questão de comissão e corte, agora a gente vai entrar na corte. Beleza? Fechou. Bora para frente. Então, ó, pode apresentar petições com denúncias de violação de convenção americana por um estado parte. Bizu, comissão igual recebe denúncias, não julga. Anota isso aí, ó. Comissão recebe denúncias, não julga. Agora vamos para a corte. Corte Interamericana dos Direitos Humanos. É igual o Reuter falou. Um juiz, sim, ela é composta por 7 juízes. Porque juiz julga, certo, pessoal? A comissão é composta por 7 membros. Eles podem trocar isso aí, então prestar atenção. Corte julga, logo tem que ter juízes. Então, é 7 juízes nacionais dos Estados membros da OEA. Beleza? Eleitos a título pessoal, dentre juristas de alta autoridade moral e competência em direitos humanos. Então, os caras têm que ser craque, cross, e entender sobre os direitos humanos, lá da raiz. Beleza, pessoal? Devem reunir as condições para exercer as mais elevadas funções judiciais em seu país. Pensa a responsabilidade, o peso que não é julgar um país. Então, tem que ser os pica das galáxias, com perdão na palavra. Então, tem que ser os foda, né? Então tem que pensar nisso. Pô, os caras têm que ser juristas de alta autoridade. É diplomata, praticamente. Tá, pessoal? Então, você vai julgar um país inteiro. Então não pode ser qualquer pessoa, tá? Só se vocês for pensar desse lado. Então, 7 juízes. Comissão, 7 membros. Corte, 7 juízes. Beleza, pessoal?
As eleições dos juízes, os eleitos em votação secreta, pelo voto da maioria absoluta. Palavrinha de vermelho, já falei. Eles vão trocar isso aqui. Maioria absoluta dos estados partes da convenção, tá? Então, ó, durante a Assembleia Geral da OEA. Então, vamos escolher o juiz. Aí vai ser uma votação secreta. A partir de lista de candidatos apresentada pelos estados. Então, o Brasil foi lá e apresentou uns 6 juízes. Desses 6 vai sair um de lá votado pelos outros membros, certo? Então, o bizu, ó, corte julga, logo tem juízes. Acabei de falar isso. Resumo final. Isso aqui é para você memorar, meu aluno. Se você errar a questão dessa, eu vou ficar muito chateado. Resumo final, ó. Comissão recebe denúncias, petições de indivíduos, grupos ou ONGs. Corte é composta por juízes e julga os casos após a análise da comissão. Comissão foi lá, analisou. Opa, não adiantou minha análise, não adiantou minhas recomendações. Corte, é você agora. Basicamente isso, pessoal. Beleza? E agora a gente vai falar das imunidades e privilégios. De quem? Dos juízes e das comissão, tá? Quais são as imunidades e os privilégios que ele tem? Desde a eleição até o fim do mandato. Então, por exemplo, o cara foi eleito juiz da corte. Ele vai ficar, por exemplo, uns 4 anos lá. Então, ele tem essas imunidades durante esses 4 anos. Desde as eleições até o fim do mandato. Tem imunidade de agentes diplomáticos, proteção contra prisões arbitrárias, certas ações judiciais, etc., conforme o direito internacional. Durante o exercício da função, possuem também privilégios diplomáticos indispensáveis para desempenhar suas atribuições. Exemplo, inviolabilidade de documentos, comunicações, inserção de alguns tributos. Bizu, comissão e corte atuam em nível internacional, por isso recebem imunidade diplomática. Eles têm imunidade diplomática, tem que ter imunidade diplomática, porque eles podem entrar num país que tem muita restrição, um país cheio de restrição, e essa imunidade diplomática não vai atingi-los, entendeu? Então, tem que prestar atenção nisso. Eles recebem essa imunidade quando eles estão no mandato deles. Acabou o mandato, já perde esses privilégios, tá? Então, ó, irresponsabilidade funcional. Se o juiz e os membros errar, cagarem o pau, o juiz da corte e os membros da comissão não podem ser responsabilizados por votos, por opiniões ou manifestações feitas no exercício de suas funções. Por exemplo, mandaram um diplomata lá em Israel, um exemplo. E lá em Israel tem um negócio lá que a religião deles dos homens bombas. E aí esse diplomata, e quem fala contra isso, por exemplo, vai ser declarado a morte do cara, né? O diplomata chega lá e fala, não é certo ter esses homens bombas como religião. Um exemplo, isso é um exemplo, tá, pessoal? Só para você entender. A imunidade que ele tem não vai deixar ninguém encostar nele. E se encostar, o país vai pagar feio. É mais basicamente isso que quer falar sobre as imunidades, votos, opiniões. Então, o diplomata tem a opinião que acha errado o negócio da religião lá de Israel. Ok, é a opinião dele, ele tem essa imunidade. Beleza, pessoal? Isso garante a independência e imparcialidade, protegendo-os de pressões políticas ou represálias. Igual eu falei, o pessoal vai pegar ele e vai apedrejar. Resumo para concurso, pessoal, ó. Imunidade diplomática durante todo o mandato. Então, a imunidade diplomática é durante todo o mandato. Irresponsabilidade funcional. Eles não podem ser processados por opiniões, votos ligados ao cargo. Não podem, tá? Eles não podem fazer isso. Beleza, pessoal? Então, aqui, a gente vai encerrar a nossa última aula de Direitos Humanos. Espero que vocês tenham compreendido aí de forma bem explícita sobre essas questões de comissão, de corte, né? E vão para a prova aí para tirar 10 aí nessas questões de noções de direito, beleza, pessoal? Então, a gente vai encerrar aqui, pessoal. Meu aluno aí que está do outro lado me assistindo. Para vocês aí, tenham uma boa noite ou bom dia, até mesmo boa tarde. E tamo junto nessa até o nosso próximo encontro.